Oi gente, meu nome é Arita, para quem não me conhece, nós estamos no Dobradinha Literária e hoje eu vim falar com vocês sobre um livro que eu fiz no feriado, no dia 4, o feriado passado. Eu fiz um hangout ao vivo. A imagem ficou legal, mas o áudio estava dando um delay tremendo. Então eu resolvi refazer o vídeo, tirei tudo, não deu para aproveitar. E eu quero fazer um vídeo agora com vocês sobre o livro Invisível, do David Levitan. Eu tentei fazer, mas eu acho que a minha internet não estava muito boa no dia, então eu não consegui montar deixar esse hangout ao vivo da forma que eu queria, tá? Então, o livro Invisível, do David Levitan, ele mexeu comigo, assim, essa fase minha adolescente, jovenzinha, adormecida, eu gostei muito. O autor é conhecido por outros livros como Will e Will, em parceria com John Green, e também pelo livro Todo Dia. Antes de falar de Invisível, eu queria ressaltar umas características desse autor, tá? Ele é escritor e editor de livros juvenis, infanto-juvenis, e essa parceria do John Green, para nós aqui no Brasil, deu esse boom com o livro Will e Will, tá? O David Levitan, ele sempre traz algum personagem homossexual ou uma situação ligada a esse tema em seus livros. Não tenha esse preconceito de que ele escreve só sobre gays, não é isso, tá? Olha o meu vizinho, resolveu fazer som agora que eu tô gravando. Eu vou tentar falar um pouco mais alto porque tá difícil com o meu vizinho. Em relação então ao David Levitan, no livro Will e Will, retrata a história de dois meninos que tinham esse nome de Will e eram homossexuais. No livro Todo Dia, ele traz uma situação um pouco estranha. É um ser, que é chamado de A, que cada dia tem a presença num corpo diferente, tá? E ele se apaixona, então é um ser que nós não definimos se é menino ou menina, e esse ser que muda de corpo todos os dias, ele se apaixona por uma menina que seria a namorada de um dono de um corpo, e você não sabe se é homem, se é mulher, não tem essa essência, mas à medida que você lê, você vê um comportamento masculino, uma essência masculina, e à medida que ele muda de corpo, ele sempre está atrás dela, porque pela primeira vez ele realmente se apaixona e vai querer interferir naquilo. E ele só visualizava a vida da pessoa, vivenciava e ia embora, vivenciava e ia embora. E mudava de corpo, não sabia para onde, mas era sempre na mesma faixa de idade que ele acreditava ter, uns 16 anos, mais ou menos. Aí esse livro fica uma leitura um pouco estranha, sabe? Mas flui legal. Eu vou fazer vídeo dele depois, num momento mais oportuno. Agora, nesse livro Invisível, ele construiu essa história junto com a Andrea Kramer. Ela, acho que é ela é a autora da série Nightmare, eu não me lembro o nome da série que ela escreveu, que ela é conhecida aqui no Brasil. A construção é sempre em primeira pessoa e cada capítulo é de um personagem. Então, por exemplo, nós temos os dois personagens principais que descrevem toda a história do Stephen, desse livro que eu estou passando, que é o Invisível. Então, o Stephen, ele nasceu invisível. Ele foge um pouco daquele padrão do homem invisível que a gente vê dos filmes, que ele é invisível, então você coloca uma luva, você vê o movimento das mãos, você vê o movimento com uma máscara, então você sabe que aquele ser existe. Nesse caso de Stephen, não. Ele coloca a luva some. Nós não o vemos de maneira alguma, só ouvimos a sua voz. Então ele tem aí a faixa dos 16 anos, nasceu invisível. O pai não conseguiu viver com aquilo, deixou essa família, e a mãe então criou o Stephen sozinha, o tempo inteiro, criando essa criança invisível. E ela morreu um ano antes de toda a coisa culminar, aos 16 anos, ele tinha 15, e ele ficou sozinho. Esse pai vinha raramente para esse apartamento onde eles viviam, e ele sustenta o Stephen, deixa um cartão para o Stephen, em que ele pede comida pela internet, e eles entregam na porta e é recolhido. Ninguém no prédio vê quem está lá dentro, ninguém sabe de nada. Sabe que esse pai circula de vez em quando, mas não associa que exista um menino invisível. E a vida inteira dele é assim.
Por ser um livro retratando a vida de um garoto de 16 anos, então você já imagina que os diálogos são até mais fracos. E não são. Né? O Stephen, toda a reflexão que é feita no livro são diálogos muito adultos nessa escrita em primeira pessoa, sobre a invisibilidade dele, ele querendo entender o que aconteceu e o pai nunca contou de onde vinha isso, o que era isso, que um dia ele fazia muita força mental para conseguir pegar essa chave e entrar no apartamento, ele saía do prédio quando a porta estava aberta, entrava no elevador com outras pessoas, mas ou descia as escadas, era só aquela situação assim que ele tentava escorregar no meio de outras pessoas, na rua, em outras situações. Ele está chegando em casa e a vizinha, a nova vizinha dele, de 2 portas de diferença, cheia de sacolas, derruba as coisas, ela olha para ele e fala: "E aí, você não vai me ajudar?" Você fica em choque e ele também arrepia de lembrar. Alguém viu Stephen, então é possível quebrar isso, é possível mudar essa situação. E a princípio ele não conta para ela, para Elizabeth, que ele é invisível, né? Enfim, ela até fala assim: "Vamos entrar para você conhecer meu irmão." E ele: "Não, não, não." Esse irmão fala: "Mas peraí, você está falando sozinha?" Não. Aí ela olha, o menino já não está mais ali. Enfim, os capítulos são escritos pela Elizabeth e pelo Stephen, cada um com o seu olhar, e isso é legal. Você não tem o olhar do Stephen para tudo e nem da Elizabeth para tudo. Nesse meio do caminho, os personagens secundários, o irmão dela, que aí eu falo que é o dedinho do David Levitan, trazendo uma situação em a temática homossexual, é homossexual assumido, ele sofreu um bullying na escola, ele foi atacado na escola, quebraram quase todos os ossos dele com tacos de esporte. Isso fez com que eles, a família, se mudasse, então é uma mãe e os dois filhos, a Elizabeth e o irmão, se mudasse para Nova York e eles tentassem uma nova vida. Isso que aconteceu com o irmão da Elizabeth causa um trauma tão grande nela que ela se recusa, sabe, a ter contato com pessoas. E o Stephen é a primeira pessoa que mexe tanto com ela que ela resolve se abrir para essa nova amizade, abrir o coração e aí acaba rolando um certo romance. Eu tinha me proposto a não colocar spoiler no vídeo, mas para eu trazer certas situações de outros personagens que surgem com o tempo para vocês entenderem, eu tenho que pôr um pouco de spoiler. Então, assim, eu já vou adiantando para vocês. Ele não é um fantasma, tá? Ele não é fantasma e outras pessoas, ele sofre sim uma maldição. Daí em diante eu não posso contar o final e toda essa busca pela quebra da maldição e os outros personagens que vão colaborar para isso. Eu não posso dizer, mas se vai quebrar essa maldição ou não. Agora, a minha opinião pessoal sobre esse livro, eu achei com diálogos bem mais trabalhados, não é um diálogo empobrecido, que naturalmente, por um certo preconceito, a gente associa, né, a um texto mais simples na trama, trabalhado, o vocabulário mais simples, por direcionar para adolescentes ou jovens de 16 anos, né? Pelo contrário, são diálogos bem construídos, tanto o olhar que a Andrea Cremer deu para Elizabeth e toda a visão dela da situação, quanto do David Levitan deu com o Stephen em relação ao seu olhar frente ao seu problema de invisibilidade, tá? É um livro rápido, eu li no meu leve, né? Foi muito fácil, rápido de estar lendo. Eu aconselho vocês a lerem, é uma história gostosa. Eu fiquei um pouco frustrada com o desfecho da história. Não se quebrou ou não quebrou a maldição, isso é irrelevante, mas a forma que foi construído esse final ficou um pouco a desejar. Gostei do livro, e gostei da ideia toda, da questão da invisibilidade e as reflexões de você caminhar com outras pessoas e ser invisível para elas, e você fica essa de observador. Então acho que isso para a molecada aí dos 16 é legal, ou mesmo 12, 13 anos, é interessante para quem já tem o hábito de leitura. Senão vai ter uma certa dificuldade um pouco até de compreender as reflexões, não o texto, mas o que ela quer dizer e fazer uma reflexão sobre tudo. De qualquer maneira, foi muito interessante.
Eu aconselho vocês a lerem David Levitan, então, Invisível. Um beijo a todos e a gente volta no próximo vídeo. Tchau!